Oi, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos entrando. Hoje a gente vai conversar com uma médica pediatra, doutora Tia Kwan Fazendeiro, que está antenada, atualizada com relação às intervenções no recém-nascido. Então vamos saber melhor sobre isso, né? Tia Kwan é médica pediatra em São Paulo e já deve estar chegando. Ah, já chegou aqui, ó. Oiê, Olá, doutora, boa tarde, tudo bem? boa tarde, tudo bom? E você? Tudo bem também. Primeiro eu Nossa, tá quero te incrível. agradecer, tá dando para me ouvir? Dá sim. Primeiro eu quero te agradecer, né, por ter sido tão generosa, ter aceitado o meu convite para estar falando sobre esse assunto, para a gente poder estar levando essas informações para mais pessoas. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz. E é um assunto que eu gosto muito de falar e faz tempo que eu não falo. Doutora, eu vou me apresentar e depois você se apresenta na sequência, pode ser? Tudo bem? Meu nome é Carol, eu sou aqui de Piracicaba, interior de São Paulo. Sou mãe da Maria Fernanda, mãe da Maria Rita, e venho trabalhando como doula, levando informação. Eu acredito muito no nascimento respeitoso, um nascimento digno, um parto também, nesse mesmo conceito, né? Eu acho que todos merecemos nascer de forma digna e respeitosa. E venho fazendo esse trabalho, então, desde 2016. Eu sou Tia Coan, sou pediatra, atuo em São Paulo atualmente, mas eu sou do interior de São Paulo. Eu sou de São José dos Campos, fiz faculdade em Campinas, na Unicamp, e já estou aqui em São Paulo há 8 anos. E eu trabalho com sala de parto, né? Junto com o coletivo Nascer, o coletivo de pediatra chama Aurora. E trabalho em um outro espaço que também se preocupa com a humanização, que é o Eludicar, que é um centro pediátrico. Então, desde a faculdade, assim, essa discussão da humanização do parto respeitoso, já é algo que me cativa, né? E agora, na minha atuação, tem sido cada vez mais importante. Sim. Doutora, nós tivemos algumas perguntas na caixinha, né? Você deve ter Uhum. visto. Como você acha melhor a gente fazer? A gente já vai respondendo ou você quer fazer uma introdução? O que que você acha? Acho que podemos ir respondendo. E as perguntas foram legais, que elas foram até foram dando um direcionamento, né? Exato, é. Então tá, eu marquei aqui bem do jeitinho, né? Transcrevi aqui bem do jeitinho que estava escrito para a gente poder. E aí eu fui fazendo, né? Ligando as que estavam aproximadas na pergunta, né? Que são relacionadas. Eu comecei Aham. pela Eu comecei pela quanto tempo o bebê pode ficar sem tomar vacina depois que nasce. Aí eu não sei se você fez, elaborou de uma outra forma, mas eu fui Não, pode, marcando aqui assim. tirando o som aqui do outro. Que as perguntas estão no outro para mim. Então, pode ser esse de quanto tempo o bebê pode ficar sem tomar vacina primeiro. Então, o que que Uhum. acontece? Ah, depende. Ah, desculpa, tomar banho depois que Ah, nasce. sem tomar banho. Tem que Tá. tomar banho. Sem tomar banho, gente, não tem um limite de quanto tempo. Tem uma recomendação mínima. O que é essa recomendação mínima? É que o bebê não tome banho antes de 24 horas de vida, porque ele está cheio de vermes, tá com as bactérias da mãe no corpo dele, e essas substâncias são todas protetoras, protegem, o vermes protege de infecção e ajusta a temperatura do bebê, e as bactérias da mãe também evitam infecção, né? Essas bactérias vão impedir das bactérias do hospital
irem ficando coladinha na pele do bebê. Então, o ideal é não dar banho nas primeiras 24 horas de vida. Uhum. Depois desse tempo, não existe recomendação. Então, vai ter país que só dá banho depois que cai o umbigo. Tem país que só dá banho com 7 dias de vida. O banho é muito cultural para o brasileiro, né? A gente toma banho todo dia, mas essa não é uma regra, uma necessidade absoluta. Esse neném vai estar limpo, né? Vai estar ali Sim. com as bactérias do corpo dos pais. Então, não tem um prazo máximo. O Vernix, então, né, que é esse, vamos dizer, um sebo, aquele branco, né, para as pessoas que não têm É, essa intimidade, mas o Vernix é aquele que a gente vê o bebê todo branco, então aquilo lá é bom deixar no bebê, é né? ótimo. É o bebê cremoso, né? É uma cera branca, um sebo, uma gordurinha. Acho que travou, né? Voltou. Uma gordurinha que nasce com o bebê e vai ter bebê que vai nascer muito branquinho, muito melecadinho e bebê que vai nascer com quase nada. Mas ele é super importante, ele é rico em nutrientes, ele ajuda na proteção, ele tem um cheiro bom, que as pessoas em geral olham com nojo, né? Mas ele tem um Uhum. cheiro bom, ele tem uma textura gostosa, então é super importante manter isso no bebê. E a pele do bebê absorve aquilo que as pessoas ficam, gente, mas eu vou ficar com as crianças melecadas, como que eu vou segurar? Vai escorregar. Mas a pele do bebê absorve super rápido. Com 1 hora de vida, você já é visível que absorveu, né? Uhum. Geralmente, com 24 horas de vida, a maior parte já foi absorvida. Maravilhoso, né? Uhum. Nesse mesmo sentido, teve aquela pergunta sobre ter levado. Eu tinha marcado aqui para baixo essa, mas agora pensando, ela fala assim: eu tive parto PN, né? Que pode ser parto natural ou normal, e o bebê nasceu super bem. E aí ele foi levado, aspirado, e logo depois ele tomou banho já. Tinha necessidade Uhum. disso? Acho que E aí a tem gente. aquela e teve uma outra pergunta que fala quanto tempo o bebê demora para voltar para a mãe, não é algo assim? Isso, é. Isso É. também. Já estava aqui na sequência mesmo, é. Então, o melhor lugar para o bebê estar é o colo da mãe, né? E, na verdade, o bebê não tem que ficar nem 1 minuto afastado da mãe. Em momento nenhum. Todos os exames podem ser feitos na presença da mãe. Então, logo Uhum. que o bebê nasce, o ideal é ele ir direitinho para o colo da mãe, fazer o contato pele a pele. E eu brinco que a pele não é pele a pano, né? É o bebê peladinho e a mãe sem nada no tórax também. Muito legal. É, Esse se pele a todos. pano, achei, adorei. Pele a pele não é pele a pano, gente. Tira os panos, Exatamente. pele a pele. Que às vezes enrola um bebezinho todo, né, e traz o bebê enrolado. Não, o que mostra benefício, e quando a gente fala em humanizado, acho que as pessoas pensam, né, sem assistência ou sem uso de tecnologia. E pelo contrário, o parto humanizado, ele prevê que a gente use todas as ferramentas tecnológicas em favor dessa mulher, desse bebê, dessa família que está tendo esse filho e respeitando a autonomia das pessoas sobre as decisões no próprio corpo, né? Uhum. Então, quando a gente fala de parto humanizado, a gente está falando de ciência, de medicina baseada em evidência. Sim. E daí, o que os estudos mostram? Que o que traz vantagem é esse contato pele a pele por pelo menos 1 hora. Tem estudos que, inclusive, mostram que pelo menos 2 horas, né? Então, ficar ali, o bebê peladinho no tórax da mãe também sem roupa, isso traz várias vantagens, né? Então, o controle da temperatura do bebê, então evita hipotermia, evita hipoglicemia, que é o açúcar baixo no sangue do bebê, favorece a amamentação, evita a infecção no bebê, diminui o risco de hemorragia da mãe, melhora a recuperação pós-parto da mãe, mesmo que seja cesárea. E aí, mesmo que seja cesárea, o bebê pode vir direto para o colo da mãe, né? Direto para esse contato com a pele. Ah, mas tem os exames para fazer. Todos os exames dá para fazer no colo da mãe. Não dá para medir no colo da mãe, mas dá para ser ali do ladinho da mãe. Então, o bebê não Uhum. precisa sair da presença dos pais em nenhum momento. Não precisa e não deve, né? O que
as evidências nos mostram é que ele não deve sair de perto da mãe em nenhum momento. E aí, acho que nesse mesmo, teve uma última pergunta agora que fala, né, o bebê com síndrome de Down, ele requer atendimento especial ou ele também pode ir direto para o colo da mãe? Ele também pode ir direto para o colo da mãe. E aí, quem que não pode ir direto para o colo da mãe? Os bebês que nascem com algum problema que precisa ir para a reanimação. Então, é aquele bebê que nasceu e não respirou. Como que eu sei que o bebê está respirando? Porque ele está chorando, né? Ele está chorando, ele está todo dobradinho, né? Então, o bebezinho, ele vem todo dobradinho, assim, os bracinhos dobrados, as perninhas dobradas. A gente espera que ele esteja dobradinho e rosinha, e que chore, tem alguma movimentação, espirre. Quando não tem essas características, às vezes a gente precisa levar ele para reanimação. E a reanimação pode ser feita ali no quarto, na mesma sala de parto, do lado da mãe, que a gente usa uma estrutura que chama berço aquecido. Que é um negócio esquisito, mas que é quentinho, fica ali do lado do leito da mãe, a gente pode fazer as manobras de reanimação ali, né? Uhum. E pegar o bebê para ir reanimar também não quer dizer que ele não possa voltar para o pele a pele. Às vezes a gente precisa pegar esse bebê para reanimar, a gente leva para o bercinho aquecido, posiciona a cabecinha, seca ele, deixa ele quentinho, ele melhora, você consegue voltar para o pele a pele, né? Então, essa é a situação em que pode acontecer do bebê não ir direto para o pele a pele, o bebê não nascer bem e precisar de alguma ajuda nesses primeiros minutos. Fora isso, não todas as outras condições, o bebê pode ir para o colo da mãe tranquilamente. Ótimo. Gente, a Ti já está respondendo. A tia Clã me falou que eu posso chamar de Ti, né? Podemos abreviar. Mas ela já está respondendo as perguntas da caixinha. Vocês que estão entrando, se quiserem fazer outras perguntas, né? A gente está aqui para isso mesmo. Façam suas perguntas. E se estiverem gostando, chama a gente aí para. Chama mais gente para estar assistindo. Então, tem hospitais, doutora, que leva o bebê, né? E acho que é legal a gente falar que o acompanhante ele pode estar indo também, né? Na maioria das vezes, acompanhar esse bebê também no processo de reanimação, né? Sim, sim. É isso. A gente, em geral, faz ali na sala de parto, então é onde está a mãe e o acompanhante, mas se for levar para outra sala, o acompanhante tem o direito de acompanhar, sim. Uhum, sim. É, até quanto tempo daí vem a vacina? Até quanto tempo o bebê precisa tomar vacina, né? Pode esperar? Quanto tempo pode estar esperando para tomar as primeiras vacinas? Então, opa, são duas vacinas que faz na maternidade, na maioria das maternidades, porque algumas vezes é só uma. E Uhum, a primeira vacina chama hepatite B, é a vacina contra hepatite B. Mas não é todo bebê que precisa tomar essa vacina. Por quê? Essa primeira dose da vacina de hepatite B, ela é para prevenir a transmissão de hepatite B da mãe para o bebê. uhum, Então, se a mãe já tem imunidade, então ela tem as 3 doses da vacina e fez o exame de sangue, no exame de sangue deu que ela é imune. Então, se a mãe já tem imunidade e não tem a doença, esse bebê não precisa tomar a vacina de hepatite B. uhum, Se a mãe não tem imunidade, aí ela precisa tomar até 12 horas de vida. E se a mãe tem a doença, além da vacina, vai precisar tomar uma outra substância que chama imunoglobulina, que é para a criança não pegar essa hepatite B. Quando é um bebê que vai precisar ficar internado e para UTI por algum motivo, é legal fazer também, porque a hepatite B não é transmitida só pelo canal de parto, ela é transmitida também por objetos contaminados. Então, se o bebê vai precisar ficar internado por algum motivo, fazer alguma cirurgia, também é interessante a gente já fazer. Mas a intenção dessa primeira vacina é proteger da transmissão da mãe para o bebê. Então, uhum. ela não seria necessária em todas as vezes, em todos os partos, mas seria 12 horas.
A outra vacina, que chama BCG, é essa da cicatriz do braço, né? Que quase todo mundo tem. Que é a vacina que protege das formas graves de tuberculose, que é uma doença respiratória que ainda é muito comum no Brasil. Uhum. Essa vacina, algumas maternidades não fazem, e não tem problema, tá? Porque não existe um prazo máximo para tomar ela no período neonatal, né? A gente pode dar ela até 4, 5 anos de idade, dependendo da literatura. O ideal é que a gente faça logo, principalmente para que a criança já tenha imunidade antes de ser exposta a outras pessoas, né, para fora da família. E se tem alguém em casa que tem tosse crônica, precisa avisar o médico, porque aí o procedimento é diferente. Então, se tem alguém que está tossindo há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose, e aí o procedimento com a criança é diferente. Entendi. E essa Essa- vacina, doutora BCG, ela fica bem machucadinho, né? Não sei, ela inflama. E é Ela importante inflama. que aconteça. Eu já ouvi falar, por exemplo, que se não tiver se não inflamar, se não ficar, é porque não pegou. Existe isso? Então, antes acreditava-se nisso mesmo, né? Que quando não inflamava a BCG era porque não tinha pegado. Inclusive, as crianças que não tinham cicatriz, a gente fazia uma nova dose da vacina. Hoje isso caiu por terra. Ter reação ou não ter reação não quer dizer que está imunizado ou não. A gente não precisa repetir se não tiver cicatriz ou não tiver reação. Geralmente, a imensa maioria das crianças não tem reação nenhuma, mas algumas podem ter. Então, vai fazer uma bolinha vermelha, que vai virar uma bolha de pus, que vai virar uma feridinha, fazer casquinha e secar. Uhum. Isso pode acontecer até 6 meses depois da aplicação da vacina. Nossa, não sabia, 6 meses, ó. E depois vira essa cicatriz para Depois vira sempre. cicatriz. É, é. E é isso, não é obrigatório ter toda essa reação para ter feito imunidade. Legal. As vacinas, elas dadas na UBS, elas são diferentes da que são da rede particular? E se sim, quais são as diferenças? Essa. Então, logo que o bebê nasce, essas vacinas são iguais na rede particular e no SUS. É, a partir dos 2 meses, que é a próxima vacinação que a gente vai fazer, vai ter diferença, né? Daí foge um pouquinho do tema, mas vamos lá. Vou falar as diferenças das duas primeiras vacinas. As vacinas de 2 meses e de 4 meses são iguais, né? Então, 2 meses a primeira dose, 4 meses a segunda dose. As diferenças do SUS para particular são relativamente pequenas nessa primeira dose, nessa primeira vacinação. Então, a do SUS vai ter uma picada a mais do que a do particular, porque o SUS faz uma vacina que junta 5 vacinas e mais 2 vacinas separadas. E a do particular faz uma vacina que junta 6 vacinas e mais essa separada. Essa separada chama, então, essa parte só muda uma picada. Essa separada chama pneumocócica, que vai prevenir de algumas formas graves de infecção por essa bactéria que chama pneumococo. E a do SUS vai cobrir 10 tipos de pneumococo, a do particular 13 tipos. Então, é pouca diferença também. O SUS tem os subtipos do pneumococo mais frequentes na população. E a outra diferença é que tem uma gotinha com 2 e 4 meses, que é a vacina de rotavírus, que é um vírus que causa infecção intestinal grave. E a do SUS protege de um dos tipos de rotavírus só, e a do particular protege de 5 tipos de rotavírus. A do SUS são 2 doses só, que é com 2 e com 4 meses, e a do particular são 3 doses, 2, 4 e 6 meses. Então, aos 2 meses e 4 meses, são essas as diferenças. Entendi. A vacina de 3 meses é a de meningite, que é igual a de 5 meses, é a de meningococo. O SUS hoje só está oferecendo a meningo tipo C, então é um tipo só de meningo. No particular, a gente tem uma vacina que pega A, C, W, Y, então são 4 tipos, e
uma outra que chama meningo B, que é de um outro tipo. Então, no particular vai cobrir 5 tipos de meningococo e no SUS vai cobrir só um tipo de meningococo. Então, são essas as diferenças do comecinho ali, a grosso modo. Mas é sempre importante conversar com o pediatra que acompanha, né? Então, o que que ele acha, né? Até customizar, direcionar para as condições da família. Então, vamos priorizar tais vacinas e não priorizar tais? Será que tem alguma vacina que eu não consigo fazer agora, mas mais tarde eu consigo pagar? Então, Uhum. é importante fazer esse combinado ali com o pediatra que vai acompanhar esse bebê. Sim. Depois a gente entra na questão acho que da vacina era mais isso, né? E você explicou super bem, acho que deu para entender bem. E sobre o colírio, esse tema é super polêmico, né? Sempre tem essa conversa de não quer que pingue, porque tem essa história de que arde também, né? E as perguntas relacionadas ao colírio de nitrato, elas dizem assim, sobre o colírio de nitrato de prata, é necessário usar, não é necessário em todos os casos, e se o colírio de prata é a mesma coisa que credé. Muita gente fala do credé, e aí tem essa confusão também. O que é credé, o que é nitrato de prata, é a mesma coisa, arde mesmo, qual que é a reação disso, por que que precisa? O Credê, o Credé e o nitrato de prata são a mesma coisa. É a mesma solução. Então, para que precisa isso? É para prevenir de oftalmia neonatal, que é uma infecção ali do olho do bebê por clamídia ou gonococo, que são bactérias frequentes da região de vagina e vulva das mulheres. Só que elas são frequentes, mas elas, em geral, causam uma infecção sintomática. Então, vai ter corrimento, vai ter dor, vai ter algum sintoma. E para caso não tenha sintoma, que acontece de não ter sintoma algumas vezes, existem testes que a gente pode fazer para ver se a mulher tem a presença dessa clamídia ou desse gonococo ali na vulva, na vagina, que pode contaminar o bebê. Quando que Uhum, o bebê pode pegar essas bactérias que vão causar essa infecção no olho? Na passagem no canal de parto. Ou seja, nasceu de cesárea, não tem risco, certo? Para além disso, então são duas bactérias, né? uhum, Dá para identificar antes quem tem e quem não tem, e dá para a gente ver se tem sintoma, se tem algum corrimento ali. uhum, Só que o nitrato de prata, ele só protege de gonococo, ele não protege de clamídia. Então, em outros estados, o Credê nitrato de prata é muito comum aqui no estado de São Paulo, mas é uma lei estadual. Mas tem outros estados que usam outras substâncias, como a eritromicina, que vai proteger dos dois, mas a eritromicina é um antibiótico. E a outra substância é o iodopovidona, que é o povidine, o bom e velho povidine que mancha as coisas, né? uhum. Então, qual que é o problema do Povidine? Ele deixa manchadinho em volta do olho da criança, aquela mancha marrom, né? Mas ela também protege de clamídia e de gonococo. A eritromicina é um antibiótico, então ele mata as bactérias e pode abrir espaço para vir bactérias ruins ou fungos e causar uma infecção resistente depois. E o problema do nitrato de prata é que ele causa uma conjuntivite química, e é muito frequente a conjuntivite química por nitrato de prata. Uhum. Então, a gente pode aplicar até 4 horas depois que o bebê nasceu, né? E faz uma conjuntivite mesmo, assim, da parte branca do olho ficar vermelha, de ter inchaço na pálpebra, ter bastante secreção, que às vezes parece até pus. E aí, quando faz essa conjuntivite, às vezes a gente não tem como saber se é por uma bactéria, por um vírus ou pelo nitrato. E daí a gente precisa acabar tratando como se fosse infeccioso, né? Tem alguns Uhum. jeitos até de determinar, mas não é tão simples assim. Doutor, então não é. Desculpa, mas assim, não é totalmente. Então ele tem caso específico, né? Porque o que acontece
é que as mulheres colocam no plano de parto, mas devido ao protocolo do hospital, eu já vi situações em que o pediatra, a mulher coloca que não quer, porque ela, né, recebeu essas informações de que existem casos específicos, e no caso dela não necessitaria, já que os exames foram negativos, Uhum. mas ainda assim não é respeitado frequentemente. O pediatra ele fala que tem que ser feito, que é protocolo, e usa até o protocolo como argumento, que não deveria, né? Não é porque é É, protocolo que tem que fazer o protocolo em todo mundo. exatamente. Uhum. Então, é muito louco que eu acho que boa parte dos pediatras não sabe que o Credê não protege de clamídia, por exemplo, que tem sido mais frequente na população do que o gonococo. E a resposta é dar uma aterrorizada nas mães, né? Ah, que seu filho vai ficar cego, que seu filho vai perder o olho. E, de Sim. fato, a infecção por clamídia e por gonococo é muito grave. Uhum. Pode causar perda de visão, pode causar uma catarata precoce, enfim. De fato, a infecção é grave, mas tem como a gente saber. Primeiro, que se nasceu de cesárea, não passou no canal de Não parto, não tem. faz sentido. E é uma coisa muito Segundo, frequente, né? É uma coisa é, muito frequente. Tipo, é protocolo, nasceu de cesárea vai ter que sim, pingar. é. E não faz sentido. E segundo, que se a mulher tem os exames negativos e recentes, não justifica usar. Mas então por que que a gente não usa para todo mundo, né? Qual que é o problema de usar para todo mundo? Primeiro que, em geral, as pessoas não respeitam a Golden Hour, né? E a Golden Hour, essa primeira hora que o bebê vai ficar em contato pele a pele, ele é muito importante para várias coisas, né? Eu falei aqui de infecção, temperatura, de mamar precoce, mas tem desenvolvimento neurológico, tem várias. Acho que qualquer área da saúde da criança que a gente pensar vai ter bons efeitos com a Golden Hour. E o bebê ele enxerga muito mal. Quando a gente usa o nitrato de prata, ele passa a enxergar pior ainda. E o bebê usa algumas coisas para conseguir mamar. Então, por exemplo, a areola geralmente fica mais escura durante a gravidez, para contrastar mesmo, porque o contraste o bebê enxerga bem. O nosso olho é branco e preto porque o contraste o bebê enxerga bem. Né? Então, ele vai conseguir fazer o olho no olho, né? Para fazer o imprinting. Imprinting é quando é aquele amor à primeira vista, né? Aquela relação estabelecida ali no primeiro olhar. Para conseguir se aproximar do mamilo, explorar esse mamilo. E daí, quando eu faço o colírio, eu perco essa visão, essa pouca visão do bebê, eu perco ela, vai ficar embaçado. Uhum. Então, a gente perde esses momentos preciosos e importantes, né, para a construção de vínculo e para o bebê mamar. Entendi. Doutora, teria você tem alguma ideia, né, de como poder driblar esses pediatras desatualizados para que as mulheres possam ser, né, acreditadas no que elas estão falando e o que dá para fazer? Teria alguma sugestão? Se não é possível, né, ter o pediatra de sua confiança na sala de parto, é, doula é algo que, assim, ajuda demais. Eu costumo conversar, quando eu faço consulta pré-natal, né, com as famílias, eu costumo conversar que a sala de parto é lugar para eles curtirem o momento, conhecer esse bebê, viverem intensamente, que não é função deles brigarem por nada nesse Sim. momento, né? Até porque é um momento que eles estão a família está super fragilizada. Uhum. Então, ter o plano de parto escrito é algo importante, mas infelizmente vai ter lugar que não vai ser seguido, como você mesma disse. Quando o pediatra insistir e você está ciente, você fala: não, tudo bem, eu assino o termo de recusa. Uhum. Só que várias vezes esses pediatras vão convencer pelo medo, né? Nessa história de que seu filho vai ficar cego, não sei o que lá. Isso. Então, existe o termo de recusa que você pode assinar e posteriormente, que é muito difícil, né? A experiência do parto é aquele momento, né? Depois que passou, você não tem muito o que fazer. Mas você pode, inclusive, processar o hospital caso o plano de parto não tenha sido respeitado. Mas, apesar de não ser tanto função da doula,
Eu gosto de jogar essa no colo das doulas, porque é uma pessoa que consegue ter essa visão para ir lá discutir pelo plano de parto. Pegar o plano de parto e falar, ó, isso daqui é um documento, é sério, a família não quer, né? Então, gosto quando a doula também consegue estar nessa função, que é muito complicado ali para o acompanhante, nesse Sim, momento, né, explodindo de emoção, conseguir negociar uma coisa dessas. E sim. se for fazer, pede para fazer depois da Golden Hour, né? Não faz diferença, não tem problema fazer depois. Tá. O que eu percebo assim, né? Tem muitos hospitais que, mesmo sendo referência de parto respeitoso, coisa e tal, não comunica, a obstetrícia não comunica com a pediatria, né? E aí depois só a mãe percebe, poxa, o parto foi super respeitado, né? Tem aqui, de repente o hospital é referência nesse sentido, mas aí chega na pediatria, o pediatra com um bebê faz várias intervenções e causa, né, nesse sentido, que também é um momento em que os pais estão em êxtase, né, como você trouxe, é um momento de euforia mesmo, né, eu digo que é a extrema potência, porque enquanto gestante a mulher vai construindo essa potência e tudo, e aí no parto é o momento da explosão, assim, a Sim, potência, né, aflorando isso independente da via de nascimento, porque quando você conhece sim, o seu bebê, né, independente se for normal ou por cesárea, você gerou esse bebê e estava ali na expectativa de ver o rostinho dele. Então, quando você vê o rostinho, acaba tudo, assim, sim. né? O tempo, o espaço não existe. Você fica ali É, numa bolha mesmo por um tempo. E aí vem o pediatra causando. sim. É muito difícil. A gente até chama de partolândia, né? Porque assim, qualquer objetividade que existia vai embora. As memórias desse período ficam um pouco confusas, né? Porque é viver intensamente esse momento mesmo. Então é importante ter alguém assim para conseguir ajudar nesse momento. E uma coisa, né, para não ficar aterrorizado, porque a pessoa ali na sala de parto vai falar, é fazer a consulta pediátrica pré-natal, porque aí você também entende quais são os riscos, quais não são os riscos, o que, que a gente faz para minimizar risco. Então, também a sua decisão vai mais segura, né? Você vai mais tranquilo com essa decisão do que só, procurei na internet e tal, né? Lógico que existem várias fontes muito ricas e sérias na internet. Mas às vezes, tendo essa conversa previamente, você consegue ir com essas decisões mais tranquilas e pode ser mais tranquilo virar para o pediatra e falar, me dá o termo de recusa, né? Uhum. Sim, então marcar uma consulta antes do bebê nascer com o pediatra, já para determinar, né, ver o que ele acha e tudo mais, né, ter essa conversa antes. Porque é isso Isso. mesmo, a gente tem a tendência, né, o costume aqui, o bebê nasceu, devo marcar a primeira consulta pediátrica, Uhum. né? A gente só marca depois que o bebê nasce. Não, e é tão importante a gente fazer antes, né? Porque é um relacionamento que você vai estabelecer com o pediatra, né? No começo, se vê todo mês, primeiro mês, às vezes, várias vezes, antes de completar um mês. Então, é importante você conhecer um pediatra, uma pediatra, e você ver que bateu o santo, né? Precisa bater o santo. Porque ali é um espaço que você vai discutir coisas que são muito importantes para a saúde, para a educação, para o futuro do seu filho, né? Então, até fazer consulta pediátrica com mais de um pediatra, né? Entender o que se aproxima dessa expectativa, o que se aproxima do entender do pediatra também. Então, é super importante. SBP recomenda que tenha a SBP, a Sociedade Brasileira de Pediatria. Recomendo que tenha uma consulta pré-natal com o pediatra no terceiro trimestre. Eu acho que se for no terceiro trimestre, tem que ser no começo do terceiro trimestre, dá tempo de não gostar e ir em outro, mas também para repensar as questões de parto, né? Às vezes tem coisas que surgem na consulta pediátrica que você fala, nossa, não sabia disso, eu não tinha pensado nisso.
para repensar a questão de doula. Então, não é incomum os casais virem para mim com 36 semanas, não terem doula, e aí sai correndo atrás de uma doula. Sim. E É, pra gente também é difícil esse tempo, né? Porque daí tem várias questões para trabalhar, né? Emocionais, muitas vezes, então quanto antes, né? Sempre tem essa pergunta também, quando entrar em contato com uma doula, né? Eu falo, os atendimentos vão começar pela 20ª semana, né? Tal, mas é bom também entrar em contato antes para você ir identificando essa doula, né? É importante ter essa identificação também com sim. todas as pessoas. Doula também, né? Doula tem que dar match também, tem que bater o santo, senão não dá. Exatamente. No SUS, doutora, a gente sabe que a realidade, infelizmente, não, às vezes não dá para ficar escolhendo muito, né? Não tem muitas opções, o postinho só tem um ou dois pediatras, enfim, então se não dá certo com um, vai ter que dar certo com o outro. Mas a gente tem esse direito, então, de marcar uma consulta no terceiro trimestre? Sim. Então, no SUS, se está seguindo na UBS, em geral, é o médico de família que está acompanhando. E o médico de Uhum, família, ele é capacitado para atender o pré-natal e para atender a criança também. Então, você já pode combinar com ele de fazer uma consulta para conversar só sobre o bebê, só sobre os cuidados que o bebê vai receber nesses primeiros dias, quando vai ser a primeira consulta, como que eu preciso cuidar desse bebê nos primeiros dias, né? Então, você pode uhum, pedir, a família vai ser o mesmo médico que você já conhece. Mas quando as UBS que a gente chama de tradicionais, né? Que é essa que vai ter o pediatra, o clínico e o obstetra, aí você pode fazer essa consulta assim. uhum. A Gabi Doula ela perguntando, não sei se é pergunta, deixa eu ver. Quando se vai parir pelo plantão, às vezes não temos a possibilidade de marcar essa consulta pediátrica no pré-natal, mas ela é válida para discutir os procedimentos com o bebê no plantão Uhum. para Então, poder Gabi, elaborar o parto, né? a ideia não é fazer a consulta pediátrica pré-natal com o pediatra que vai nascer. A ideia é fazer com o pediatra que vai acompanhar esse bebê no futuro, né? Então, não necessariamente vai ser o pediatra que vai estar na sala de parto. Esse pediatra que vai acompanhar no futuro vai conversar sobre esses primeiros cuidados e sobre o que é a prática baseada em evidências para essas primeiras horas e dias de nascido. E vai ajudar a elaborar esse plano de parto da parte pediátrica também. Então, é isso, a consulta com o pediatra não necessariamente é com o pediatra que vai nascer, mas com o pediatra que vai acompanhar depois no futuro. E isso dá para fazer tranquilamente gestantes do SUS, porque provavelmente o pediatra que vai atender o bebê é o pediatra que trabalha ali na UBS, né? Então você marca uma consulta com o pediatra da UBS, depois que o bebê nasceu, você marca a consulta de novo com o bebê nascido e provavelmente será o mesmo pediatra, né? Uhum. E às vezes tem uma enfermeira também que é responsável por esse acolhimento e que também é uma conversa válida. Uhum. Vitamina K, doutora. Vitamina K intramuscular. É necessário em todos os bebês? Então, a vitamina K, ela vai prevenir da doença hemorrágica do recém-nascido, que é uma doença rara, mas é uma doença muito grave. Inclusive, nos próprios livros textos, a palavra é catastrófica. É uma doença catastrófica, porque a criança sangra o estômago, sangra a bexiga, então faz xixi com sangue. A gente não consegue conter esse sangramento, a gente precisa transfundir, enfim, é catastrófico, com alto risco de morte. Então, mas ela é muito rara, ela vai acontecer uma vez para cada 100 a 300 mil nascidos. Perdão, uma vez para cada 10 a 30. Quando a gente faz a vitamina K, a gente diminui para uma vez em cada 100 a 300 mil nascimentos. Então, a gente diminui em 10 vezes esse risco. Entendi. E quando um zero faz muita diferença, né? Porque de 10 mil para 100 mil Sim. diminui muito. A vitamina K oral, ela tem uma eficácia um pouco menor e ela precisa ser dada com muita seriedade. Então,
no hospital, ela é feita. A mesma ampolinha que a gente faz intramuscular é a que serve para dar oral. Lá na ampola está escrito IM, que é intramuscular, barra VO, que é via oral. Então, o bebê pode receber na maternidade a via oral, só que daí os pais precisam dar de volta de novo para o bebê com 7 dias de vida, e o bebê não pode vomitar depois. E depois com 30 dias de vida. Não pode esquecer, não pode atrasar, porque diminui a eficácia, e o bebê não pode vomitar. Ou seja, são muitas regrinhas. E a eficácia é um pouquinho menor. Diminuir para cerca de um caso a cada 70 mil nascidos. Então, é mais seguro fazer a intramuscular. Aí tem a opção via oral e tem a opção de não fazer. A decisão é dos pais, contanto que seja informado dos riscos, né? Que tenha conhecimento dos riscos, a gente pode escolher o que a gente quer. Em parto domiciliar não é comum fazer, ou as enfermeiras, obstetras, obstetrizes, elas costumam. Faz. Parteiras, talvez não. Também é uma decisão dos pais. As enfermeiras obstetras e as obstetrizes fazem IEM. Intramuscular também. Mas também é uma decisão dos pais. Já avisar antes para a obstetriz ter a ampola no dia do nascimento. Tá? Uma vitamina que tem sido difícil comprar fora do ambiente hospitalar. Então, é importante, se está programando parto domiciliar, é importante já conversar sobre isso antes. E também funciona na mesma situação do nitrato de prata. Se você não quiser, você assina um termo. O hospital, eles devem ter esse termo para você estar assinando, em caso de recusa. E acho que a última que ficou é sobre a importância de esperar o cordão umbilical. De esperar o cordão umbilical parar de pulsar. Por que é tão importante? Ah, não, e depois tem mais uma, doutora. Depois tem mais uma pergunta. Mas essa é... Por que é importante esperar parar de pulsar? Tô pensando que eu falei sobre isso hoje, mas eu acho que não ficou claro quando eu falei. Mas enfim, tem gente que fala 1 minuto, tem gente que fala 3, e tem gente que fala esperar parar de pulsar. O que acontece? É legal se procurarem, se vocês procurarem fonte de cordão umbilical. Eu tenho numa apresentação uma foto que é assim: ao nascer, 1 minuto, 3 minutos, ao parar de pulsar. Então, o cordão nasce assim, pulso, cheio de sangue lá dentro dele. Conforme o tempo vai passando, o sangue vai indo para o corpo do bebê. E o cordão vai ficando fininho, fininho, fininho. Então, isso corresponde a uma parte muito importante do volume sanguíneo do bebê. Quando a gente deixa o cordão parar de pulsar, ou pelo menos espera os 3 minutos, a gente diminui muito o risco de anemia do bebê no futuro. Por outro lado, a gente aumenta o risco de que é aquele amarelinho que a gente precisa tomar banho de luz. Por quê? A icterícia, o que faz a icterícia parte dela são as células do sangue morrendo e o nosso fígado ainda não consegue digerir adequadamente isso, né? O fígado do bebezinho ainda não consegue. Só que esse aumento de risco é muito pequeno, o risco da icterícia. Aumenta o risco, mas é um aumento muito pequeno. Enquanto o risco de ter anemia no campeamento precoce é muito grande. E daí, qual que é a diferença entre 1 minuto, 3 minutos ou parar de pulsar o cordão? O que os estudos estão mostrando até agora é que não há diferença entre 3 minutos, cortar após 3 minutos de vida, ou cortar após parar de pulsar. Os estudos estão mostrando que não tem evidência, que não tem diferença entre um e outro. Mas é mais de 3 minutos, não mais de 1 minuto. Mas a gente sabe que quando ele está pulsando, tem comunicação, né, entre o placenta, que foi o órgão que alimentou este bebê até ele nascer. E aí vai ter uma placenta e o bebê, e não tem pulsando. E às vezes a gente está estudando, fazendo pesquisa, só pensando no PMI e as outras coisas que tem, os outros nutrientes, a gente não tem muito, né? Eu sou mais por respeitar a natureza e deixar parar de pulsar, né?
às vezes tem cordão que para de puxar quando a placenta sai só, né? Quando a placenta nasce. E aí a gente tira foto com a placenta, né? Sim. Então não precisa ter pressa em plantear o cordão. Quando a gente vai precisar de reanimação, então naquele caso que o bebezinho mal. Próxima pergunta é do Apgar? Sim, tem a pergunta do Apgar, isso. O que que Então, significa? o Apgar que vai determinar como que a gente vai reanimar o bebê. Então, aquele bebezinho que nasce não muito legal, muito molinho, não está esperando direito que a gente vai reanimar, o ideal é que a gente reanime ele ligado ao cordão. Só que, em geral, a gente não tem estrutura para isso. Uhum. Se levar um aquecedor até a maca, eu não tenho espaço, eu não tenho uma mesa do lado da maca da mãe para eu conseguir fazer essa reanimação ali do lado, né? Mas o ideal seria a gente fazer a reanimação ao cordão. Isso melhora o resultado da reanimação. Mas no Brasil a gente não estrutura quase em lugar nenhum. Às vezes né, se o parto foi na banqueta, mais baixo, né? Às vezes a gente dá para fazer no chão, mas eu não tenho aquecimento, né? Não tenho bem aquecido. Então é complicada essa estrutura no Brasil. Uhum. Perguntei Vamos, da pergunta do Apgar, porque é esse Apgar que vai modificar essa conduta inicial, né? entendi. Então, o que E é aí, o Apgar? o que que significa, né? Então, o Apgar não é uma sigla, tá? Se vocês forem procurar, até vai ter um mnemônico ali com Apgar, mas o Apgar não é uma sigla. É o sobrenome da enfermeira que descreveu esses sinais. Então, o que ela observou? Que quando os bebês tinham esses sinais vivos, ativos, Travou, doutora, se a senhora tiver, se você tiver. Ti, se você estiver me ouvindo, travou e eu vou pedir para você retomar. Não estou conseguindo. Travou só para mim, gente? ai, acho Voltou. que voltou agora. Tá, Voltou. então voltando. Então, o Apgar era sobre de uma enfermeira que observou as movimentações, eles iam melhor do que os bebês que não tinham. E daí ela descreveu esses 5 sinais. E aí a gente dá uma nota para esses 5 sinais. Essa nota vai de 0 a 2 em cada sinal, então o Apgar pode ir de 0 a 10, sendo 0 o pior e 10 o melhor. A gente dá a nota de Apgar pelo menos 2 vezes, com 1 minuto de vida e com 5 minutos de vida, de avaliar o Apgar. Mas, como eu disse, é algo que dá para avaliar no colo da mãe, ali no contato pele a pele. Uhum. Então, quais que são as 5 coisas no Apgar? A gente vai ver a cor. Então, se o bebê, se ele está roxinho, como cianótico, ou se ele está pálido. Então, essa é uma das questões que a gente vai olhar. Outra coisa que a gente vai olhar é a parte muscular, que a gente chama de tônus, né? Então, se o bebê está todo molinho, largadinho, se ele tem alguma postura ou se ele está bem fletidinho, bem dobrado, né? Esse bebê bem dobrado, armado, é um bebê que está bem, tá com uma vitalidade boa. A gente vai ver o padrão respiratório do bebê. E o padrão respiratório do bebê não é regular, não é igual ao nosso adulto. Então, como a gente sabe se ele está respirando adequadamente? Porque ele está chorando, né? Muito raramente tem bebê que não chora, tá, gente? Mas que nasce ali tranquilo, olhando assim pro mundo, e você vê que ele tá bem, tá coradinho, tá com postura boa, é só que ele nasceu tranquilo mesmo. Mas, em geral, os bebês choram, e daí chorando conta como respiração regular. Respiração irregular do Gasping é como se ele tivesse, né, estivesse afogando, então, padrão respiratório que não tranquiliza a gente, e o que pontuaria 0 seria a apneia, ou seja, a ausência de respiração. Outro item é a frequência cardíaca. Mas como que a gente vai ver a frequência cardíaca no colo da mãe? Dá para você ir lá, a gente palpa pelo umbigo, então dá para você ir lá palpar no umbiguinho. Se o bebê está chorando,
respirando regular, ele obrigatoriamente tem frequência maior que 100, que é o que a gente espera de um recém-nascido. Se o bebê estiver com respiração irregular ou não respirando, aí que a gente vai avaliar se está entre 70 e 100 batimentos por minuto ou se está abaixo de 60. E a outra questão são os reflexos. Então, se o bebê espirra, o fato do bebê chorar, né, também é um reflexo, se faz caretinha, então tudo isso é reflexo. Então, se ele está fazendo ou se não está fazendo reflexo. E aí, dependendo desse Apgar, nossa, mas a gente só dá o Apgar com 1 minuto, né? Então, mas a gente já olha esses sinais antes do primeiro minuto, porque se tiver um Apgar abaixo de 7 ou uma respiração irregular, a gente já vai levar esse bebê para reanimar. Nossa ideia é que tipo, antes de 1 minuto ele já comece a responder às medidas de reanimação. E aí vai ter o Apgar de 1 minuto e 5 minutos. Quando o Apgar de 5 minutos é abaixo de 7, a gente faz o de 15 e o de 20 até ele ter pelo menos um 7. E aí, de 8 a 10 é normal. Então, aquele bebê que nasceu tranquilo, dormindo, não precisa tomar tapa na bunda, né? Não. Tinha essa cultura, né? De que até de pegar pela perna. Já nasce recebendo um tapa na bunda. Não precisa. Não precisa. Tem bebê que nasce pleno, ali pleno, olhando, olha para você, olha para outro lado, às vezes dá um chorinho de nada, mas que você consegue, todos os parâmetros estão bons e que ele está respirando regularmente. Mas é raro, né, o bebê sair tranquilinho, porque afinal ele está sendo exposto em um lugar quentinho, que tem um som constante, que tem uma temperatura constante, que ele sentiu fome, né, que ele nunca sentiu sede, que não tem aquela luz e aquela alteração dos sons que tem fora do útero. Então, geralmente, vem chorando mesmo. A Patrícia estava falando aqui, já ia te perguntar sobre os reflexos. Sobre os reflexos, sim. A gente tem 8 minutos já, passou super rápido. Sim. E tinha uma pergunta, né? Tem uma pergunta que não tem um convênio, né? E o bebê tá bem. Por que eu preciso levar para o posto? Só para fazer check-up? Sim, para fazer check-up. E não é tão só assim. Existe um conceito que chama os primeiros 1000 dias do bebê, que é o tempo da gravidez e os 2 primeiros anos de vida. Esse período é um período que vai determinar em grande parte como que o nosso metabolismo vai funcionar. Então, nosso risco de pressão alta, de infarto, de diabetes lá na vida futura, de obesidade. Então, várias coisas são determinadas nesse período. E daí é muito importante eu ter um acompanhamento de peso, de altura, do tamanho da cabecinha, do desenvolvimento neurológico desse bebê neste período para prevenir os riscos futuros. E as alterações que acontecem nessa fase, que é uma fase de crescimento muito rápida, muita coisa pode mudar em pouco tempo. E às vezes o bebê demora um pouco para demonstrar que tem algum problema. Então, é importante fazer esse segmento, mesmo que esteja tudo bem, que tudo continue bem, que a gente tenha prevenção de risco futuro. Sim, então é isso, né? De prevenção. Às vezes o bebê demonstra que está bem, mas ele pode estar com, né? Então, é muito importante, não é só para fazer o check-up, é para fazer o check-up, né? Justamente para prevenir. Então, exatamente. É isso, muito importantíssimo. A gente está com 6 minutos. Se você quiser fazer as considerações finais, né? O que mais a gente poderia... Sim. Eu queria falar um pouquinho do termo, né? Violência neonatal. A gente já está ficando mais acostumado ao termo violência obstétrica e tem ficado atento a isso. Mas eu acho que ainda se pensa muito pouco na questão da violência neonatal, né? Então, essas coisas que a gente está falando são coisas que determinam, né? As bactérias que tem no corpo dela, por exemplo, são
questões que vão alterar o risco de ter doença reumatológica, por exemplo, né, de ter câncer. Eu tenho estudos mostrando, né, que as bactérias que colonizam a gente, que moram na gente de uma maneira saudável, também estão relacionadas com alguns tipos de câncer. Então, parece que é pouca coisa, mas é muita coisa, vai determinar muita coisa no futuro desse bebê. E daí, qual que é o jeito que a gente tem para se proteger da violência neonatal, que é um termo que não existe oficialmente, mas a pediatra de Campinas usa. E aí eu tenho emprestado um pouco dela, junto com o coletivo Aurora, de pediatria, a gente tem emprestado esse termo. Qual que é individualmente, o que, que a gente pode fazer, né? Assim como para prevenir a violência obstétrica, é se informar, é ir estudar, é não acreditar em tudo para a gente de bate-pronto. E procurar profissionais que estejam preocupados, tanto em respeitar a autonomia dessa família, quanto em se manterem atualizados, serem responsáveis sobre essas condutas. Então, individualmente é isso, é buscar informação, pensar também no plano de parto da parte pediátrica, e não só na parte materna, que é fundamental, mas não é só isso. E daí eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade de falar sobre o assunto, que é algo que a gente precisa trazer mais à tona, divulgar mais, realmente. Exato. Nossa, doutora, eu que quero te agradecer imensamente. Acho que a gente aprendeu muito a partir dessas perguntas. As perguntas foram ótimas, né? Eu achei Foram. incrível quando eu vi, eu falei que legal essas perguntas. Acho que é tudo que a gente está aí buscando, que é respeito pelo novo ser, sabe? Que está chegando. Poxa, a gente quer respeito durante a nossa vida, mas no nosso primeiro dia nessa terra, a gente já vem cercado de violência, né? E nossa geração Sim. recebeu isso. Então, é Sim. banalizado, né? É tido como normal, coisas que, poxa vida, não faz sentido um bebê com tapa na bunda, Não, tem coisas que são tão graças a simples, Deus. diminuir a luz na hora que o bebê está chegando, para evitar aquele choque com a luz, desligar o ar-condicionado um pouquinho, né? Deixar ele conhecer a mãe dele. Gente, a mãe dele está se preocupando a vida inteira, não é os 9 meses, é a vida inteira para receber a parceria, né? A outra mãe ou o pai tá ali esperando também a vida inteira para receber aquele bebê. Por que tem que ser o seu olho que ele tem que olhar pela primeira vez, sabe? Tá tudo bem ali pro colo da mãe. Você tá do lado, não é também ir embora, né? Você tá ali do lado, se acontecer qualquer coisa, você também garante a segurança, né? E são coisas muito simples, né? Que muito. Sim, eu fico assim emocionada quando falo do bebê, né, e desse momento, porque infelizmente a gente sabe que o parto é um momento que independe da gente, foge, né, de todo o controle. Então, realmente existem os casos onde o bebê nasce tendo uma, né, tendo uma intercorrência, e nesses casos, acho que sim, a intervenção é muito bem-vinda, sabe? A gente precisa que seja feito, né, o quanto antes. Mas é um a cada 100, né? Uhum, exatamente, não é com todo mundo, não é protocolo levar esse bebê. E quantos Sim. bebês, né, deixaram de conhecer as suas mães no primeiro momento e foram para. Agora acho que está cada vez menos também essa maternidade que tinha, nem sei como chamava, até pouco tempo atrás tinha, né? E, Uhum. e aí tinha aquele espaço onde o bebê ia 12 horas, 14 horas, né? Chama E berçário admissional. isso. Obrigada, doutora. É isso, berçário admissional. E aí ia, gente, várias histórias, assim, água com açúcar para esse bebê se acalmar, porque duas auxiliares ali e para dar conta de sei lá quantos nascidos, né? Como que vai dar jeito de fazer um ficar quietinho, porque nasceu tem que ficar quieto ainda, né? Não basta nascer e estar num lugar super estranho, longe da mãe, tem que nascer Sim. e ficar quieto. Então, tudo isso eu acho que tem impactado muito na geração que a gente está vivendo, essa geração violenta, que não aceita que o outro receba, ter respeito. Enfim, espero que a gente possa estar contribuindo mesmo para que
mude e a gente possa nascer com respeito, Sim, né? Muito, lutamos para isso. muito obrigada. Super Olha, feliz. Carol, 30 prazer. segundos, um beijão. Tô super agradecida. Valeu, gente. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Obrigada, gente. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Ótimo final de semana. Vocês também.